Voltamos, Brasil, depois do Hair musical, né? Deixa o sol entrar, a gente vai deixar a alegria entrar agora. Convidados maravilhosos, uma roda de bate-papo entre amigos aqui, olha só. Mari Cardoso, autora e atriz, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Bom ter você aqui. Meu amigo, olha aquela coisa, já coloca o amigo antes, né? O Franklin Davi, apresentador. Bem-vindo, amigo. Que prazer Coisa estar boa aqui, ter você aqui. Te ver depois de tanto tempo, né? Fazia um tempinho. Pô, eu fico te vendo direto nas redes sociais, nas viagens. Eu agradeço a rede social porque eu falo que ela aproxima a gente, então a gente não sente tanto o tempo, né? Distância, É, a fica distância. vendo, né? Vem acompanhando. Vitor Viana, turismólogo. Isso aí. Bem-vindo. Obrigado, prazer Bom ter conhecê-la, você, viu? Igualmente. E aí, gente, vamos fazer um bate-papo. Primeiro eu quero saber, eu tô vendo esses livros aqui. Sim. Eu que adoro ler, quero saber dos livros. Sim. Os livros, eles são 2 livros LGBTs, né? Um deles, na verdade, ele é direcionado na vida da minha filha, porque desde 2 anos de idade a gente já sabia a orientação. 2 aninhos? 2 aninhos, desde os 2 aninhos. Então, as palestras que eu faço, né, os encontros que eu tenho, realmente são para falar com as mães sobre isso, né? Porque muitas mães não aceitam. Você sente muita dificuldade ainda mais das mães? Sinto uma certa resistência Sim. de algumas mães, sabe? E eu procuro conversar ao máximo, eu procuro ir onde elas são mais resistentes ainda, sabe? Para que eu possa estar falando com elas. Que não há uma diferença, são seres humanos, são pessoas que amam da forma que querem amar, é simples, sabe? Não é uma opção, as pessoas têm que entender que não é uma opção, sabe? É uma orientação. A criança nasce assim, a minha filha nasceu assim, né? E disso nós lançamos o livro. Agora tem uns 4 anos, mais ou menos, 4, 5 anos. Mas eu esperei ela completar a maioridade para pedir autorização, porque, afinal de contas, não é sobre a minha pessoa. Dela, a história né? dela, Claro. né? Ela é a minha filha, mas a história é dela. E com 16 anos ela falou, mãe, não, acho que ainda não. Aí com 18 anos ela falou, mamãe, agora tudo bem, agora já pode. Então, agora já pode. Então, nós fizemos o livro. Eu uso muito esse livro nas palestras. Qual que é o né? nome do livro, o título? Somos um Olhar. Está na Amazon, da JMC. É o primeiro livro aí, mostra aí, meninos. Mostra aí, aqui, Douglas, isso. o primeiro livro ali. O primeiro. Então, esse livro, ele Deixa eu ver. é uma forma de autoajuda para as mães, sabe? E para os filhos também entenderem, porque é complicado para as mães também. Então, é importante que os filhos entendam esse lado também. Então, São dois pontos de vista, exatamente, né? exatamente. Eu sei que quem sofre mais, com certeza, é o filho, com certeza, Sim, é a pessoa. sim. Né? Sim, Mas a e- gente tem a mania de achar que o problema está com a gente, né? Exatamente isso, né? A gente conversou um pouquinho nos bastidores e, sendo gay, acho que eu posso falar tranquilamente, porque o grande equívoco, na verdade, é quando as pessoas acham que isso é uma escolha. E se a gente pode simplificar isso. Ninguém escolhe sofrer preconceito, ninguém escolhe passar por isso. situações Isso, é. complicadas. Então, seria muita burrice você fazer uma escolha que fosse te prejudicar Machucar o e tempo te machucar o tempo inteiro. Então, as pessoas precisam entender isso. Óbvio que em um determinado momento da minha vida, que acho que é na adolescência, quando a gente começa a se descobrir, a gente, se a gente realmente tivesse uma escolha, com certeza não seria essa escolha, porque a sociedade, ela Você massacra. acha que ainda condena muito ainda, Ivan? Eu Acho acho que que... está mudando um pouco, porque a gente é tanta coisa que faz o tempo todo para tentar deixar mais claro, deixar mais aberto, esclarecer. Não é? E parece que eu vejo que ainda existe. Tem bastante. Parece que não mudou nada. Eu acho que a gente evoluiu. Acho que hoje, por exemplo, a gente tem um programa como o seu, com uma pauta, podendo falar a respeito do assunto, conscientizar quem está do outro lado, mas acho que ainda falta muita coisa, porque a gente tem pessoas que não têm conhecimento, a gente tem pessoas com esse pensamento antigo de que realmente é uma escolha, de que poderia ser uma doença, e a gente já tem isso comprovadamente que não é uma doença. Enfim, eu acho que se as pessoas se colocassem à disposição de estudar e entender o que de fato é, como de fato acontece, acho que a gente teria o problema resolvido, talvez. Seria um pouco mais ameno e menos sofrimento para tantas pessoas. Exato. Né? Nas minhas redes sociais eu recebo muitos recados, assim, sabe, de mães, mesmo de LGBTs, sabe, dando apoio, falando, puxa, que legal, que bacana, se eu já curtia você, agora eu curto mais. Mas eu recebo cada um, que eu não faço nem questão, não dou palco, Nem eu olha, falo, né? Porque assim, você fala assim, nossa, você recebe cada um, assim, que você fala assim, se você não tem uma estrutura realmente, você fala assim, a culpa é minha. A culpa é minha.
sabe? Mas a culpa do quê? Por quê? Né? De quê? Não existe culpado, não existe, porque não tem nada, não existe uma diferença entre ser homossexual, ser LGBT ou ser hétero. Ou hétero. Exatamente. São todos seres humanos. As pessoas também tentam meter demais o dedo na vida do outro, mas isso é em todas as áreas também, né? Vou me enturmar com você aqui, vou virar pro lado, vou virar pra minha esquerda aqui. Certa vez eu vi a Pitty participando de um evento e ela falou uma frase que ficou na minha cabeça até hoje. E que o problema não é também... A gente tem que pensar por um outro viés, que não é porque a pessoa nasceu assim, então eu vou respeitá-la porque ela nasceu assim. Não, se fosse uma escolha, a gente tem que respeitar simplesmente porque a escolha é daquela pessoa. Eu escolho o que eu quero para minha vida, você para a sua, e a gente se respeita. Independente, posso ser flamenguista ou corintiano, você é palmeirense e a gente vai se respeitar. Então, não é apenas pelo viés da ser escolha ou não, mas simplesmente o fato de você respeitar o próximo, né? E eu também vi o Jô, saudoso Jô, um dia desses, alguém sendo entrevistado por ele lá, e ele falou que a questão, a gente está tão em voga agora a questão do racismo novamente, né, sendo falado, e alguém falou isso lá no programa dele, que quando o negro ele chega em casa, pelo menos ele é acolhido com uma família de iguais, todos negros. Agora, quando o homossexual chega em casa, muitas das vezes na casa deles é que eles sofrem mais preconceito com o pai, com a mãe. É na família. Então, o preconceito ele é ruim de qualquer forma, né? Em qualquer lugar, em qualquer situação. Exatamente. E a gente acaba sofrendo, porque a gente não pode contar para nossa mãe, para o nosso pai. Quando que a gente vai contar? Qual que é o melhor momento? Quando que vocês decidiram contar? Quando que você... A gente você é uma pessoa pública, era um homem extremamente bonito, cobiçado, todo mundo olha, querido, que todo mundo adora no meio. Como foi para você? Conversando com a Mari ali, eu até falei para ela que... Na verdade, eu acho que toda mãe sabe, toda mãe sente. Algumas vão ter a capacidade que ela teve de entender, respeitar, acompanhar o processo e fazer disso um livro para ajudar outras mães. Algumas vão fazer de conta que não estão vendo. Não é com ela. Outras vão realmente achar que aquilo é um problema espiritual. Enfim, vai tentar achar algum... tudo quanto é... A cura, procurar a cura. Exato, e eu falei para ela que... Trabalhando com TV, a gente costuma dizer que a arte liberta. Só que o nosso meio, ao mesmo tempo que a gente tem liberdade de fazer muitas coisas, ele também te condena. Então, por exemplo, eu sendo um apresentador de TV, trabalhando na época no TV Fama, depois apresentando o Tricotando, programas populares com audiência feminina, sempre ficava aquela coisa na minha cabeça e eu sempre escutava ali de pessoas, o público é feminino, se você se assumir, se as pessoas souberem, você vai perder o seu público, a sua carreira foi por água abaixo. E aí, a gente chega num determinado momento da minha vida, onde eu passei por uma situação complicada de perder a minha mãe, o meu pai, a minha avó, e aquele momento de reflexão que veio, a minha carreira super acontecendo, apresentando um programa ao vivo, em horário nobre, diário. Então, era o plano perfeito, a vida perfeita, só que nos bastidores eu estava destruído. E ali foi o momento que eu falei, não, eu preciso virar a minha vida para fazer tudo o que eu sempre quis fazer e ser de verdade quem eu sou. A minha mãe, ela pedia isso, inclusive, foi o último pedido dela, que eu me realizasse profissionalmente, mas muito mais como pessoa. E a partir daquele momento eu não tive dúvidas de que a vida é uma só e de que eu precisava viver e que eu não tinha mais tempo para perder. Então foi a partir desse momento que eu comecei a viajar como um louco, mundo afora. E aí, eu quero falar das suas viagens, né? Fazendo um programa de viagens. Na verdade, ele não está fazendo um programa, ele está provocando a gente que está vendo. Olha, quando você estava naquela aurora boreal lá, eu queria pular da lente para chegar lá com vocês. Olha, cada viagem, quando a gente fala que viajar é conhecimento, é porque de fato cada lugar que você vai, cada experiência, cada cultura, você volta transformado de cada viagem. Então, essa decisão de mudar a minha vida foi em outubro de 2020. Eu passei 12 anos praticamente sem viajar. Tinha feito uma viagem de 5 dias para o Jalapão. Voltei, juro, uma única viagem. E aí, depois disso, comecei a viajar como se não houvesse amanhã. E hoje eu me sinto uma pessoa muito mais inteligente, muito mais rica, com muito mais conhecimento, muito mais seguro. E a viagem proporciona isso. É claro que, como toda vida,
não é só glamour, tá? A gente vai pra viagem, Sim. a gente passa os perrengues né? pra ensinar todo O mundo a Vitor não sabe cair mais cilada. dos perrengues, com certeza. 20 anos trabalhando Não é com vida? viagem. Mas é complicado assim, porque as pessoas só veem só o lado positivo, O glamour, né? a beleza, né? Tá lá. Exatamente. E viajar tem os seus perrengues, né? E quando a gente vai para países de nacionalidade de culturas muito diferentes, como o Egito, a gente acabou de voltar. A gente ama o Egito, mas o Egito é um destino assim que a mulher é tida como um objeto, por conta da religião e tudo mais. Então a gente tem, inclusive, falar isso para a mulherada que está assistindo aí, que o Egito não é tranquilo. Eu tenho, por exemplo, eu sou uma que tem vontade de conhecer o Egito. Então, não é tranquilo para você ir sozinho, não. Você Não tem pode, que, né? ó, essas fotos aí, por exemplo, aí no deserto do Atacama, que é um destino que dá para você, mulher, ir sozinho, dá para sozinha, dá para Vocês curtir. não estão fazendo, levando grupos de viagem? Sim, a gente leva. Inclusive os que legal que vocês telespectadores. levar. E esse é um grande barato, foi algo que eu descobri na minha carreira, de trazer o público para mais perto. Então, por exemplo, hoje, fazendo o programa de viagens, quem assiste a gente na TV a cabo, fazendo um roteiro para a Turquia, por exemplo, que foi a primeira temporada do programa, tem a possibilidade de fazer aquele mesmo roteiro, viver todas aquelas experiências com a gente. Então, quem é fã acaba tendo a oportunidade de viajar com a gente, e hoje a gente E pessoas viaja que o têm mundo inteiro. experiência também. Né? Exatamente. Têm experiência e conhecem, né? Exatamente. Eu Bastante, adoraria é viajar com verdade. vocês. E viajar é tão bom, viajar pessoalmente e viajar por livros também, né? Eu acho que Duas viagens. duas São duas viagens viagens, né? A diferentes, gente mas viaja iguais, no livro, né? tenta conhecer lugares que a gente sonha e de repente concretiza e realiza com vocês. O Egito é assim, né? A gente Sim. está É ali. mágico? É É mágico. mágico. Isso aí Ó, foi vou ver as Edimburgo, imagens, ó. isso aí. Edimburgo, que é um lugar lá ali está acima de Londres, né? Na Escócia. Que é fantástico também. É um E foi a destino primeira fantástico. vez que eu Deve ser lindo, usei. hein, gente? Fantástico. É fantástico, uma arquitetura maravilhosa. É uma cidade sombria ali, Edimburgo, mas tem uma atmosfera que te prende, né? Sim. E foi muito legal conhecer a cultura escocesa por conta da culinária, mas São místicos também, né? Tem uma coisa Exatamente lá, isso. né? Sim, Harry Potter, verdade. para quem é fã de Harry Potter, inclusive, a autora se inspirou exatamente lá. Então, Inclusive os becos, né? O beco os diagonal. becos, tudo. Quem é fã de Harry Potter chega em Edimburgo, na Escócia, e fala: não é possível. Eu estou vendo todos os cenários do filme. Tô dentro E do usar o cenário. kilt, que é a saia, foi uma experiência muito legal, muito Que divertida. é o que a gente está falando da cultura, né? da cultura. De mergulhar na cultura. Imagina, o homem utilizar saia para nós Sim. brasileiros é uma coisa totalmente inaceitável. Apesar que eu né? acho que o Santos ia ficar bonitinho de saia. Santos ia ficar uma Cadê gracinha. o Santos? Cadê o Até Santos? esconde. Cadê o Tá com Santos? medo de você ter trago uma saia escondida Sim, aí? sim, a gente trouxe, né? Tá aí. Tá Trouxe. guardado. Santos, cadê você? Vamos colocar o Santos de saia aqui para apresentar um programa de saia comigo. Mas E falar em mergulhar assim, em cultura, viajar na cultura, né? Esse meu segundo livro, que é Cabaré Eldorado, Amor Oculto, é um trabalho histórico que eu fiz já há 2 anos sobre o Cabaré Eldorado, né, em Berlim, no tempo da Segunda Guerra Mundial. E como porque é um cabaré que era um cabaré LGBT, né? Então aí eu criei uma história fictícia do envolvimento de altas patentes da SS com a drag queen, né? Então é um estudo, na verdade, esse livro é um estudo histórico, locais, hotéis, ruas, sabe, regiões, um pouco de ficção. a ficção dentro da história, né, do contexto histórico. Então foi uma viagem muito bacana que eu fiz, assim, viajei mesmo, literalmente, Mostra, né? por favor, esse livro aqui, Santos. Esse aqui. Literalmente eu viajei. Mostrar. Mostra essa imagem desse livro aqui. A Cabaré. gente Esse teve livro agora, a gente tá falando, ó. falar em cabaré, a gente teve no Moulin Rouge recentemente também, ali o bairro de Montmartre, né, que é... Em Paris. Paris. E Ah, é você que maravilhoso quer lá. viajar, a direção tá aí, a gente pode negociar de gravar o Tarde Top alguns dias para eu vou você pegar o livro viajar aqui, com a gente. licença, gente. Não está dando leitura nenhuma, então para aí. Vamos lá. Ó, os dois aí, né? Agora eu vou mostrar aqui. Eu prefiro nas mãos. Fica Vou mais mostrar o fácil. primeiro, então. Isso, Somos um Olhar. Aqui, ó. Olha, esse foi o primeiro livro que ela fez da Isso. história da filha. Isso. Inclusive já quero um, já vou comprar. Perdeu, esse aqui é meu. Agora, e de você eu quero uma viagem. Não Sim. quero. Cabaré Eldorado, ó. Amor Oculto. Oculto. Qual o desafio para você desse segundo livro, hein? Desse segundo livro Porque o foi outro era uma história, tá bom. a parte histórica mesmo, sabe? Como estar inserindo o meu romance, que é fictício, né? Da Bela Chloé com Von Klaus,
E nesse contexto, né? Então, eu pesquisei bastante antes sobre a situação, sobre a região, sobre o próprio cabaré, né? Para ver como funcionava. Procurei saber um pouco mais como eles eram tratados, sabe, em campos de concentração. Procurei não colocar isso também muito, porque é muito triste, né? Muito pesado. Mas tive que colocar alguma coisinha referente, alguns tópicos básicos, assim, como referência. E a guerra em si, como eles saíram disso. Então, a maior dificuldade, assim, para mim, não foi nem a dificuldade, mas desafio foi como terminar esse livro. Como terminar esse romance, porque a história ela continua, né? Você terminou o romance, mas deu uma sequência, uma trilogia aí? Não, eu tenho uma trilogia que está em andamento, mas não é essa, não. Já é uma outra que está em andamento, já estou no finalzinho da segunda edição. Mas o Cabaré foi só como eu terminaria esse romance, porque ele é um romance, digamos, quase impossível, né? Porque é um conflito entre difícil, né? Vou defender a pátria, vou pro amor, o que eu faço, sabe? Abandono tudo, largo meus amigos, enfim. E onde a gente consegue adquirir esses livros? Os dois estão na Amazon. Tudo pela Amazon? Tudo pela Amazon. Então, assim, maravilhosa. Nós vamos para o intervalo comercial. Sim. E a gente vai voltar no nosso bate-papo e a gente vai falar das novidades, né? As dicas também. Você que está em casa quer fazer uma pergunta, aproveita, pode mandar para a gente 964-450532. E claro que eles vão dar 3 dicas de milhões de viagens. 3 não, vão dar 3 dicas mais baratas, onde tem o lugar mais barato, e os lugares mais lindos. Mas tudo isso depois do intervalo. A gente volta já.